Que mancada do SBT, hein? Que mancada gigantesca do SBT em ter tirado o horário da sessão Dorama da sua grade de programação. Finalmente, quando o SBT encontra uma fórmula tecnicamente mágica para alavancar, salvar sua grade de programação, claro que milagre não dá para fazer na televisão hoje em dia, ainda mais no SBT, uma emissora totalmente perdida em fazer programações, não sabe aonde coloca os seus horários, aonde vai colocar suas novelas, seus personagens favoritos aí, e de repente quando eles colocam aí a sessão Dorama, que estava conquistando milhares e milhares de pessoas como eu, por exemplo, assim como vocês, nossas amigas e amigos dorameiros também, e de repente quando termina Meu Amor das Estrelas, todo mundo imaginava que iria ter um outro Dorama, como vimos aqui nessas notícias, que iria ser Angel's Eyes, tecnicamente seria Angel's Eyes, ou W Dois Mundos, o que houve com a secretária Kim. O SBT decide colocar A Caverna Encantada, o que foi uma grande decepção para todo mundo e um enorme desrespeito com todos os seus telespectadores. Então eu fiz esse vídeo aqui meio que como se fosse um desabafo em nome representando, não só representando, mas praticamente o que todo mundo queria dizer, expressar seus sentimentos de tristeza e decepção para o SBT. Então eu deixei feito esse vídeo, que é um vídeo até diferente dos vídeos que eu faço. Eu não costumo ficar muito bravo, quer dizer, não fiquei tão bravo, mas fiquei um pouco decepcionado, muito, né? Mas então hoje vamos conversar, vamos trocar ideia sobre os comentários, o que vocês acharam em relação, o que vocês pensaram junto comigo nesse vídeo que eu fiz. Então bora lá conversar sobre a sessão Dorama, o término da sessão Dorama. Será que talvez possa voltar em agosto, ou agosto de Deus, como eles falam brincando, ou agosto das filhas do Silvio Santos? Vamos lá ver o que vai acontecer, né? Então tá aqui o nosso vídeo. Fiquei muito decepcionado mesmo. Eu raramente faço um tipo de vídeo assim, como vocês estão acostumadas a assistirem, mas no caso desse vídeo foi muita decepção mesmo. Eu tive que expressar todo o meu sentimento negativo que eu estava sentindo em relação ao SBT. Então bora lá conversar e trocar ideias sobre todos os seus comentários, tá bom? Então muito obrigado por nos acompanhar aqui, por estarem junto conosco no nosso Papo Dorameiro. Então vamos ler aqui os comentários, tá? Antes de mais nada, deixa eu dar um like pra mim aqui. Muito obrigado por dar os likes também. Tem 3 que não deram likes, mas tudo bem, eu não me importo, porque se tem um botão de dar o não like, então tem que ter o botão de não dar o não like. Eu preferi dar o like pra mim mesmo, tá bom? Então tá aqui, ó. Francisco de Souza. Francisco de Souza escreveu: foi uma decepção que o SBT fez com as dorameiras. Tá aí o Francisco de Souza também achou uma grande decepção. É totalmente decepcionante mesmo encontrar uma novela, um dorama que estava fazendo muito sentido, independente que tenha uma dublagem mal feita, independente que tenham outros fatos acontecidos aí em relação à vida do Kim Soo-hyun, que pra mim eu prefiro ver, eu me encantei com a história do dorama. Outras histórias que estão por trás deixa com os outros fatos irem acontecendo, mas eu creio que não foi só isso aí não, mas juntou um monte de coisa. Então o SBT ou outras pessoas quiseram dar alguns outros fatos e outras teorias da conspiração, por que flopou. Na verdade flopou mesmo por culpa do SBT. A culpa foi totalmente do SBT, que coloca uma novidade, conquista muitas pessoas e de repente, sem mais nem menos, sem menos, eles tiram tudo. Então é mancada, né? Pô, SBT, você tá louco, né? Fala pra mim, isso não é coincidência? O quê? Da última vez que a gente se beijou, você quase desmaiou. E hoje de novo. Qual é o problema disso? E aqui, ó, Darcy Cardoso, 5349. E aí, Darcy Cardoso, falou tudo. Parabéns, coração, coração, coração. Voltei para a Netflix, para a Prime e a Disney. E tá vendo? Muitas pessoas, mesmo tendo a Netflix, mesmo tendo o Prime e até mesmo a Disney, elas optaram em voltarem a assistir o SBT, a televisão aberta,
só por causa desse dorama. Talvez, como eu até falei nesse vídeo aqui, é tradição, para nossa geração é uma tradição assistir televisão aberta, ligar a televisão, acordar, tomar o cafezinho, café da manhã. Ah, deixa eu ver que tá passando televisão. Pá, liga a televisão. Opa, tá passando aqui o Bom Dia e Companhia. Ah, tá passando o Maluco no Pedaço. Tá passando Eu, a Patroa das Crianças. Nossa, hoje tá passando dorama, que legal. Então é uma magia, é um encanto e é tradição assistir a televisão aberta. Então, cara, foi muito decepcionante e agora as pessoas vão voltar, como nunca deixaram de assistir os seus próprios aplicativos de origem dos doramas, aonde os doramas nasceram. Eu mesmo, por exemplo, costumo falar que o dorama nasceu na Netflix. Antes disso não existia. Então, para mim, o dorama é o pai ou a mãe o dorama não, a Netflix é o pai ou a mãe dos doramas, pelo menos os que estão aqui no Brasil, tá bom? Mas precisamos resolver umas coisinhas primeiro. Perguntei o que achava de mim como mulher, que se parece comigo que você falou. Você sabe qual é o pior tipo de triângulo amoroso? Então, valeu, Darcy Cardoso. Bora lá assistir a Netflix. Falando em Netflix, você já assistiu a Vida Der Tangerinas? Eu tentei assistir. Se a Vida Te Der Tangerinas, alguma coisa assim. Eu tentei assistir, mas é uma história muito... É triste demais. Extrapola a minha base de assistir doramas. Então eu sei que se eu assistir isso aqui, eu entro na história, eu entro muito na história das pessoas, dos personagens. Por isso que eu gosto de assistir Sorriso Real, porque eu entro na vida, na história do Lee Jun-ho. Não que eu fosse ele, né? Mas eu imagino aquela vida de, nossa, como seria, né? Ser dono de uma rede de hotéis, encontrar uma Chon-saran da vida, viver aquelas milhares e milhares de aventuras. Como seria ter um hotel Sorriso Real? Como seria tretar com a sua própria irmã pela briga da herança do pai, que nem morreu ainda, mas eles estavam tretando pela herança do pai. Claro que o pai queria que os dois irmãos brigassem por essa herança para ver quem ficava com todo o conglomerado do King, né? Os hotéis Kings aí. Então, se a vida te der tangerinas, faça uma limonada. Eu prefiro assistir um pouquinho mais pra frente, quando estiver um pouquinho mais animado e mais preparado para assistir. Já na Amazon Prime está tendo esse outro dorama muito sensacional que eu gostei, que é o típico de dorama que eu já gosto. É um dorama mais leve, tem algumas magias, afinal de contas a menina ela é uma xamã, que é a fada e o pastor. E aquele clima mais romantiquinho, aquele clima mais... sessão da tarde, sessão das 10 de antigamente. Então eu gosto mais desse clima. Da Disney ainda não assisti e ainda estou muito chateado com a Disney porque eles não trouxeram o novo dorama do Kim Soo-hyun. Que gato! Qualquer pessoa andando de ponta cabeça tá fadada a morrer. Ele só tem 21 dias. Eu vou te salvar. Foi mal. Tá lendo o quê? Ei! O que será que ela tá aprontando? Eu também não quero te enganar. Sabe o que eu quero? Só quero seu amor. E a Angel There, ou Caro Anjo, né? Caro Anjo em inglês. E aí Angel There, ela escreveu: é uma pena que o SBT fez essa palhaçada com o público. Não tiveram paciência. E eu concordo plenamente com você, Angel There. Muito obrigado pelo seu comentário e pela sua participação, pela sua resenha conosco aqui no nosso Papo Dorameiro. Ela ficou muito triste e para ela foi uma palhaçada com o público. Realmente, o que o SBT fez, o que o Patati e Patatá deveriam fazer. Uma palhaçada. Eles não tiveram paciência e aquela sabedoria oriental dos xamãs, falando em xamãs, para aguardar o público ir se acostumando, as pessoas que estão migrando, voltando para a televisão, para o SBT, principalmente assistirem, né? Começar a ganhar aquele engajamento, essa palavra que está em alta hoje em dia nessa época de redes sociais. Então deveria ter muito engajamento
e ter que esperar. Tinha que ter muita paciência, como era a sábia paciência e sabedoria do nosso Silvio Santos, o homem do Balma. Oi, agora fazer o quê? As filhas, elas são muito imediatistas, igual que eu falei naquele outro vídeo. A diretoria do SBT tá parecendo aquelas crianças que pegam o TikTok, vê um videozinho por 10, 15 segundos e já quer aquele prazer imediato e já, pum, já pula pro próximo. Tá assistindo? Já pula pro próximo. O SBT tá fazendo com a sua... Esses diretores estão fazendo com o SBT isso aí. Estão fazendo o SBT um verdadeiro TikTok. Não que eu não gosto de TikTok. De vez em quando eu faço até alguns videozinhos por lá para jogar uns videozinhos. E é sobre dorama também, tá bom? Mas o SBT tá sendo assim muito imediatista e não está tendo paciência. E isso é muito triste. Muito, muito triste. Tá parecendo Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Você tem a mim agora. Vou ficar do seu lado por muito tempo. E não penso em fugir tão cedo. O tempo é diferente aqui. Não é como no meu planeta. O mesmo vale para o processo do envelhecimento. Mas e quanto a mim? Podemos fazer antes do tempo? Antes? Antes. Vamos fazer em um mês. Em um mês. Vou pro lugar de onde eu vim.